Qual vai ser o papo de hoje, Rê? E um papo bem interessante, hein? Eu acho que a galera já deve ter escutado falar, né, sobre as cirurgias robóticas, né? É um tipo de cirurgia que o médico manipula, né, um robô. E em procedimentos mesmo cirúrgicos, né? E é algo que as pessoas ainda têm dúvidas, principalmente sobre o funcionamento. Como que o robô funciona? Como que o médico, né, utiliza esse robô? Como é que são essas cirurgias? Pois é, mas é uma enorme realidade, né? Essas cirurgias robóticas. É Exatamente. Isso, Quem vai explicar sobre o assunto é o Dr. Frederico Cantarino, cirurgião renal e do aparelho digestivo, né? E que faz parte aí da equipe de cirurgia robótica do Hospital Monte Sinai. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Bem-vindo à Rádio Cidade Alta Frequência. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, pela abertura aqui, viu? Porque é sempre um prazer conversar sobre algo que eu acredito muito, que é a cirurgia robótica. Nossa, vamos falar sobre isso. Então, como é que funciona essa cirurgia robótica, né? Você que é um cirurgião geral também, né? Do aparelho digestivo também. Enfim, faz essas cirurgias, né, robótica. Eu queria muito que você explicasse como é que funciona, porque eu acho que é uma curiosidade, assim, e uma dúvida também de muita gente, né? Sim, é um barato porque o termo robótico, a gente tem na nossa cabeça concepções muito hollywoodianas, né? De que o robô é algo que funciona completamente autônomo. E não, cirurgia robótica não é uma cirurgia autônoma. Eu não dou o play no robô e ele te opera, não, tá? Como que é? Na verdade, o robô pensa que o robô é uma ferramenta, entendeu? Na história da medicina, a gente faz cirurgia historicamente aberta, né? Por isso que o pensamento cirúrgico é muito vinculado ao bisturi, né? Que a gente usa pouco. Mas, assim, daí a gente hoje opera muita cirurgia que é videoassistida, em que a gente usa tecnologia. A tecnologia é uma câmera que a gente passa por uma pequena incisão, daí a gente pega pinças que são igualmente estreitas, fininhas, menor do que uma caneta, e daí a gente passa e opera lá dentro, vendo não aos olhos nus, mas sim num monitor de uma televisão em tempo real. Só que essas pinças, eu brinco que elas são analógicas, elas são alicates, entendeu? E com o avançar, e olha, dependeu de muita incorporação de tecnologia, mas com o avançar hoje a gente consegue ter um robô que pega esse conceito videocirúrgico minimamente invasivo, que é o que a gente tanto bate na tecla, né? De reduzir o que a gente precisa fazer de dano para acessar uma área. Então a gente faz pequenas incisões e acessa e faz grandes cirurgias lá dentro. O que o robô faz? É ampliar o conceito videocirúrgico para um ambiente que eu tenho uma ferramenta extremamente complexa, tecnológica, delicada, fina, meticulosa, entendeu? É realmente fantástico. É sair do telefone que só faz ligação e ir para o nosso smartphone que faz tudo, só que no meio de tecnologia cirúrgica. Sensacional. Muito bom. Agora, por que houve essa necessidade, né, de se desenvolverem robôs para operar? Olha, essa história aí, se você me der 2 horas, eu falo 2 horas do porquê dessa necessidade. Mas o que eu quero te dizer é assim, isso começa com pensamentos lá dos anos 70 para 80, a gente tem pensamentos da NASA que quer fazer cirurgia num paciente que é um astronauta na corrida espacial, e os caras falam, mas o que a gente tem de tecnologia? Ah, tem isso. Daí planta a semente, não tem como tocar para frente, entendeu? Porque não existia avanço tecnológico. Então, na verdade, o que acontece hoje a tecnologia não é o que impulsiona a cirurgia, não é. Na verdade, assim, a tecnologia é o que limita a cirurgia. O pensamento cirúrgico, eu gosto de dizer que ele está sempre um passo à frente. Então, quando existe um avançar tecnológico, ele libera uma solução cirúrgica para frente, entendeu? Então, na verdade, o que não é a necessidade que teve. A necessidade, a gente sempre tem necessidade de dar passos adiante à medida que a gente consegue novos sucessos em cirurgia. O que acontece é que a gente vivenciou nos últimos 20 anos um avanço tecnológico sem precedentes. Então, logo, a gente também colhe esse fruto de uma solução cirúrgica sem precedentes, que é a cirurgia robótica. Certo. Então vamos lá, existem pacientes indicados para cirurgia robótica, como que funciona isso? Perfeito, então a gente não indica assim para todo mundo, né, que não indica para ninguém, não é uma regra a ferro e fogo, como sempre a gente vai, em se recomendar boa medicina, a gente recomenda individualizada, entendeu? Mas assim, a gente consegue trazer solução cirúrgica hoje via robótica para todas as cirurgias que até então eram feitas por via videolaparoscópica e mais um monte que até então não tinham como ser solucionadas por via laparoscópica, tinham que ser por via aberta,
Só que hoje o conceito minimamente invasivo é ampliado porque a gente tem uma ferramenta melhor. Eu acho que bons exemplos aqui de cirurgias podem ser úteis para quem está escutando a entrevista, Com concorda? certeza. Então vamos lá, a gente tem cirurgia para próstata, câncer de próstata, por exemplo, para os rins. Então essa é a turma da urologia quem faz. A gente tem as cirurgias ginecológicas aí, endometriose, câncer de útero, de ovário. Aí é a turma da ginecologia quem faz. A gente tem na minha praia, na cirurgia digestiva, a gente tem o câncer de intestino, por exemplo, as hérnias de hiato, refluxo. A gente tem, sobretudo, as hérnias da parede abdominal, que é fenomenal o papel do robô nas hérnias abdominais. Tem cirurgia torácica, entendeu? Com cirurgias dos pulmões, retirada dos pulmões se for necessário. Então, assim, eu cito exemplos assim, mas o mais legal seria a gente entender que dentro desses casos, cada uma dessas doenças tinha um ambiente que era de cirurgia aberta, tinha outro ambiente que era cirurgia minimamente invasiva por via laparoscópica, que tinha um determinado limite. Com a robótica, a gente amplia esse limite e colhe melhores resultados. Deu para entender? Com certeza. Mais explicado, impossível. Impossível. E quais as vantagens desse tipo de intervenção para o paciente, né? Além dessa questão também de ser menos invasivo, né? Perfeito, perfeito. Olha só, tem coisa que é mais tangível e coisa menos tangível de entender. Se eu começar a despencar números e percentuais aqui, eu acho que eu perco a atenção do nosso espectador. Então eu gosto de fazer uma comparação. É o seguinte, se você for daqui para o Rio de Janeiro, você pode ir num Golzinho 1998, você pode ir num carro mais moderno, ou você pode ir nos carros hoje, que você hoje tem robótica nos carros. Sim. Então aquela direção elétrica que você já ouviu falar nos carros não é mais hidráulica. Não é aquela direção que é queixo duro de antigamente, que seria a minha cirurgia aberta. Não é a direção hidráulica, que já é um belo de um avanço, que já era muito bom. Ela é melhor ainda. Ela é mecatrônica, seria o termo correto, que é robótica, entendeu? Então, para o paciente entender, seria se o cirurgião é que vai te levar de carro. Então, ele tem uma ferramenta que ele vai te levar com passos melhores, com maior segurança, com maior precisão, às vezes numa mesma jornada, entendeu? Isso é muito difícil de tangibilizar, a gente não consegue imaginar o quanto isso é importante. Mas traduz para... Você vai ter provavelmente 1 ou 2 cirurgias no máximo na sua vida. Sim. Então é um momento razoavelmente único. Você quer que quem esteja lá esteja com o melhor aparato para te servir. E é isso que a gente precisa. Se você for traduzir em resultados dos pacientes, a gente vai bater muito na tecla de dor, muito menos dor, menos sangramento e visualização detalhada de um nível sem precedentes, entendeu? E manter por videocirurgia onde a laparoscopia encontrou o seu limite. A gente não conseguir dar passos adiante com a laparoscopia, mas com a robótica a gente consegue manter minimamente invasivo, estourando os limites, entendeu? Maravilha. O pós-operatório, então, assim, resumindo, deve ser infinitamente melhor, né? Olha, o último paciente que a gente operou de hérnias, ele simplesmente não tomou nenhuma dipirona. Ele não sentiu dor alguma depois da cirurgia. Né? Acho que é um relato que retrata bem o que eu tô falando. Nossa, com certeza. Não vai de pirona, gente. Pirona, qualquer coisa. Que a gente toma pra nada, né? Exatamente. Uma pessoa que acaba de ser operada não precisa nem tomar uma dipirona, gente. É de bom, né? Que maravilha. Maravilha. Bom, você trouxe pra gente aí uma série de benefícios. Vou até fugir um pouquinho aqui do nosso roteiro, Rê. Há pacientes que recusam. E a cirurgia robótica ou Olha, não? eu acho que... O que acontece? O paciente, para ele chegar na pergunta de vou fazer uma cirurgia robótica ou não, ele tem que estar diante de um cirurgião que pratica a cirurgia robótica. Certo. Eu digo que tem que ser um bom cirurgião para também ter a visão crítica de indicar corretamente, entendeu? Toda indicação em cirurgia envolve uma balança, de um lado os riscos, do outro lado os benefícios. Toda decisão em medicina deveria ser assim. O paciente, eu não vejo razão para o paciente recusar o método, mas e isso é cada vez mais frequente, não se restringe à robótica. Muitas vezes a gente está falando sobre coberturas de plano de saúde, o valor a ser investido e tudo mais. Mas você entende que essa discussão não é da robótica. Pode ser de uma consulta, de um exame, de uma terapia outra, de uma tecnologia. E a gente vive um momento um pouco crítico nas coberturas de planos de saúde. A gente está num cabo de guerra e muitas vezes o paciente que é o centro desse cabo de guerra, entendeu? É uma discussão longa aqui, mas eu entendo que há pacientes que não vão para o ambiente robótico.
eventualmente por não terem condições financeiras, eventualmente por questões de plano de saúde, eventualmente por não estarem devidamente aconselhados. Certo. O pessoal que não está devidamente aconselhado, se couber a mim recomendar aqui a quem está ouvindo, só senta para conversar com um colega que pratica a cirurgia robótica para entender o que é e o que não é, no caso, para alimentar essa balança de risco e benefício e aí tomar uma boa decisão. Com certeza. Isso, informação é tudo, né, gente? Opa! Bom, a gente falou das vantagens também para o paciente, né? E as vantagens para o médico? Olha, isso aí é bem legal. Sabe por quê? Cirurgia é extremamente anti-ergonômica. Aí, assim, tem vezes que isso pode soar errado, meio mesquinho. O médico só quer ficar confortável no ar-condicionado. Não é isso, não. O que acontece? Depois de um determinado tempo que a gente está numa posição que é ruim para as costas, é normal sentir dor, fadiga. E a gente ignora essa dor, assim, não é nem um ato voluntário, não é que eu estou ignorando, eu vou fazer aqui uma meditação. Não, o corpo não manifesta, só que o corpo não manifesta e se estressa. E aí, no nosso ambiente de tomada de decisões de alto risco, eu estou estressado. Ninguém toma a melhor decisão no auge do estresse. Por outro lado, na cirurgia robótica, eu estou sentado numa posição ergonômica, a cabeça está apoiada, porque eu olho num visor que tem um apoio de testa. Então, eu estou muito mais ergonômico. E eu estou vendo com muito maior detalhe. Então, eu estou no auge do meu detalhe e no auge do meu conforto, mas um conforto que é em prol do paciente, porque num determinado momento eu tenho que tomar uma decisão por alguém que está anestesiado e não responde por si. Sim. Isso é a minha rotina. Então, eu ouso dizer que eu tomo melhores decisões, entendeu? E a questão do tempo também é melhor, assim, ou não? A cirurgia independe, assim, se é robótica ou não, você sabe ao que mesmo tempo. A gente, ainda mais a nossa equipe, a gente tem muitos residentes, a gente então tá sempre instruindo. Sim. E o residente tem uma tara por operar rápido. Ele vira e fala assim, eu fiz tal cirurgia em tantos minutos, entendeu? Uma corrida, né? Corrida. E aí a gente vira e fala assim, bom, desde quando tempo foi critério de sucesso, entendeu? Então, eu não vou recomendar a gente pautar o resultado de uma cirurgia pelo tempo. Então, assim, a robótica, ela ocupa o centro cirúrgico mais tempo, porque a logística antes do paciente entrar é maior e após o paciente sair também é maior. O tempo do paciente é semelhante e o tempo global do paciente internado tende a ser menor. Então, se você fala assim, mesmo que... Imagina que a cirurgia robótica durasse mais tempo do paciente sendo operado. Talvez a métrica tinha que ser, mas e o tempo do paciente em internação? Quanto tempo eu estou devolvendo ele para casa? E esse tende a ser menor. Então, ainda que fosse maior, seria um maior que valeria a pena, entendeu a lógica? Com certeza. Vamos falar agora sobre o treinamento específico. Perfeito. Existem cirurgiões aí que passam por esse treinamento? Como que funciona? Olha, no ambiente cirúrgico a gente nunca consegue treinar tudo. E aí, a todo momento a gente está se reeducando. Isso é normal na minha praia, entendeu? A gente tem que... o papo da educação continuada, atualização permanente, por aí vai. Daí, a cirurgia robótica em si exige um treinamento que é específico, porque você não está treinando uma técnica cirúrgica. Você está treinando a manipulação de um instrumento. Então, se você está treinando como comandar, é igual tirar a carteira. Você está treinando, não é necessariamente a parte de como funciona a rua, onde que vira para a direita, as leis do trânsito. Aquela parte você já teria que ter de bagagem. O que você está treinando é qual pedal faz o quê. E, por exemplo, o robô tem 3 pedais, que na verdade cada um tem 2 e viram 6. Isso só de que aperta para umas determinadas funções. Fora 2 botões auxiliares, deram 8, que eu contei dos pés agora de cabeça. A gente tem manoplas nas mãos, elas têm 1, 2, 3 comandos, fora o comando do visor. Então, assim, muito comando. E é um cenário que eu não posso ousar ter tropeço, ter movimento involuntário. Quem nunca pegou algum comando assim e, de repente, no carro não sabia utilizar, ligou uma luz que não sabia o que era e só em casa que foi conseguir resolver? Sempre rola. Pois é, só não é cabível no nosso ambiente do robô. Sim. A certificação hoje, ela tem várias frentes para ela acontecer, mas ela é um ato formal. A gente vai ir para um curso, se matricular, percorrer o curso. Aí depois do curso, do curso teórico, tem uma etapa que é prática, mas que a gente chama de dry lab, que é laboratório seco. O que é o laboratório seco? É um laboratório que não tem nada vivo.
A gente vai para esse laboratório, muita simulação. Depois a gente vai para um laboratório híbrido, que não tem algo vivo, mas não é simulação. Depois a gente vai para o laboratório quente, porque aí é o laboratório úmido. O que tem? Tem, assim, a gente tem material vivo ali. Aí, por último, a gente chega na etapa, que é a etapa do paciente. E ainda assim tem um caminho longo supervisionado por um cirurgião mais experiente. E aí depois é que a gente vai, entre aspas, voar com as próprias asas, entendeu? Então é um caminho bem longo da certificação robótica. Perfeito. Muito bom. Pode falar. A gente está quase caminhando para o finalzinho aqui. Eu queria saber se essas cirurgias robóticas, então, elas já são realizadas em Juiz de Fora, não é isso, doutor? Sim, elas são realizadas desde... Eu posso errar a data, então se eu errei, me desculpe a gafe, mas desde maio de 2024 a gente vem realizando lá no Hospital Monte Sinai cirurgias robóticas. Falando de cabeça, eu imagino que temos cerca de 20 cirurgiões de diferentes áreas já praticando a cirurgia robótica. Não vou listar nem todo mundo, nem todas as especialidades, porque na hora que a gente lista, a gente esquece, né? E aí fica injusto. Eu acho que a gente está chegando em 80 e poucos casos já realizados. E é legal que esses casos têm sido acompanhados todos em uma taxa de sucesso. E a taxa de sucesso não poderia ser melhor. Não tem indicador da robótica que a gente gostaria de melhorar, entendeu? Perfeito. E pra gente terminar, a expectativa, né, pro futuro desse tipo de procedimento, né, das cirurgias robóticas. Olha, eu não consigo mensurar o que vai acontecer, na velocidade que vai acontecer. Eu só tenho certeza que o amanhã tem muito mais cirurgia robótica do que hoje. E quando eu digo que que não consigo mensurar, não é nenhuma incerteza. É que eu não tenho certeza do que vai surgir de novas tecnologias que surpreendem ainda mais do que a gente já vê hoje, entendeu? Eu acho que num prazo de 5 anos a gente vai ficar de novo estupefato e surpreso com, nossa, como que as coisas mudaram, entendeu? E tendo que estudar mais e se capacitar mais, né? Porque aí vem as novidades e precisa, né? É o tipo de estudo bom. Se acostumar a cuidar, não, com certeza, com certeza. Bom, doutor Frederico, muito obrigada, foi ótimo. Eu queria que você passasse suas redes sociais para quem quiser seguir seus trabalhos, enfim. Então, olha só, pessoal, eu vou deixar aí o @doutor.frederico.cantarino. Se alguém tiver vontade de se informar mais, eu estou super à disposição, manda lá mensagem. Tem o WhatsApp do consultório também, é claro que eu estou à disposição. Deixo também o @Hospital Monte Sinai Juiz de Fora, é JF o final no Instagram, que é o hospital que tem cirurgia robótica aqui em Juiz de Fora e que lá certamente a turma também está de portas abertas. Muito bom, obrigada. Maravilha. Valeu demais. Frederico, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui bater um papo com a gente.